Vamos lá, então, primeiro colegial. Ó, o último vídeo de vocês, eu tinha parado aqui com vocês, ó. 15 rotação por minuto, tá? Então, 1 minuto dá 15 voltas. Agora, distância percorrida por um objeto. Então, qual distância? Se uma volta ele tem um comprimento de 62,8 centímetros, então quer dizer, com 15 voltas, 15 vezes esse comprimento, que vai me dar o quê? 942 centímetros, dividido por 100, 9,42 metros. Agora, vamos para a quarta questão. As cidades de Quito e Singapura encontram-se próximas à linha do Equador e em pontos diametralmente opostos no globo terrestre. Considerando o raio da Terra igual, então vamos anotar o raio, 6.370 quilômetros. Pode-se afirmar que um avião saindo de Quito, voando com uma velocidade de 800 quilômetros por hora, descontando as paradas de escala, chega a Singapura aproximadamente a quanto tempo, tá? Então, a quantas horas ele chega a Singapura? Vamos lá, vamos voltar um pouquinho na matéria de física. Física seria o quê? É o comprimento, o espaço, tá? Dividido pelo tempo. Mas a velocidade você tem. A velocidade é de quanto? 800. Então, vamos substituir. Tempo é o que você quer achar em hora. Então, qual é o tempo? Só que eu não tenho o comprimento, tá? O espaço. Só que ele deu o raio. E pelo raio eu tenho como achar o comprimento. Por quê? Comprimento não é 2 vezes o π vezes o r? Então, vamos substituir, ó. Comprimento é igual a 2 vezes 3,14 vezes o raio, 6.370. Só que o avião, ele é parte do quê? Ó, o avião, o ΔS, tá? É o comprimento. Então, o que seria o ΔS? É a distância percorrida pelo avião, é igual a semicircunferência terrestre, tá? Então, o comprimento, então quer dizer, se a semicircunferência é a metade do comprimento, então eu preciso dividir isso daqui por 2. Então, meu comprimento é igual a ΔS, é o espaço. Fazendo essa continha, então, vai me chegar mais ou menos aproximadamente 20.000. Agora, substituindo na fórmula, ó, 20.000 sobre T. Multiplicando em cruz, 800 vezes T é igual a 20.000. Quem está multiplicando é quem eu passo dividindo. 20.000 dividido por 800, que vai me chegar num tempo de 25 horas, tá? Então, primeiro eu tive que calcular o espaço, o tempo, para eu chegar nisso daí. Então, a distância percorrida pelo avião é igual a uma semicircunferência. Semicircunferência é meia volta, ó. Então, quer dizer, é metade do comprimento. Então, por isso que eu dividi isso aqui por 2, tá? Comprimento, o espaço que ele percorreu daqui até aqui, ó, é uma semicircunferência. Tudo bem? Aqui você teve que aplicar a formulinha, né, lá que vocês trabalharam em física, que vocês trabalham velocidade ΔS sobre ΔT. Bem, primeiro ano, o que eu queria fazer com vocês agora, eu vou começar a resolver com vocês algumas tarefas mínimas, tá? E eu vou começar a resolver de alguns capítulos anteriores. Eu vou começar hoje com vocês do capítulo 13, a tarefa mínima. Então, eu vou começar a resolver com vocês alguns exercícios lá do capítulo 13, tá? Da Cadernos de exercício 1, tá? E para correção de vocês, caderno de exercício
exercícios lá da página 87. É a última aula que eu trabalhei com vocês sobre trigonometria da meia volta. Hoje eu vou fazer essa tarefa mínima, aí a semana que vem a gente vai fazer outras tarefas, tá? Então a gente vai fazendo todos os exercícios desse caderno de exercício aqui, tudo bem? Enquanto a gente não volta às aulas, eu vou resolvendo com vocês. Qualquer dúvida eu estou à disposição, pode mandar mensagem que eu passo explicando novamente. Então vamos fazer algumas questões? Ó, nessa primeira questão, nas circunferências abaixo, então vamos lá, nas circunferências, só um minutinho, que eu virei a câmera aqui, já complicou. Ah, tá. Agora veio. Ó, nas semicircunferências abaixo, as medidas alfa e beta dos arcos AP e AQ são respectivamente. Então, vamos achar o suplemento dela. Se aqui vale 20, esse pedacinho, aqui também vai valer quanto? 20. Então, quanto que vale todo esse arco alfa aqui que ele quer? É 180 menos quem? Menos 20. Então, ele quer todo esse arco aqui, ó. Basta achar o suplemento. 180 menos o quê? 20. Então, na primeira questão, basta você fazer 180 menos 20, você acha o valor de alfa, que vale quanto? 160 graus. Na segunda questão, ó, ele quer esse tamanho de arco aqui, tá? Mas, quanto falta para chegar no 90 e 100? Ó, de 90 a 100 tem quanto? 10. Não tem 10? Tá? Ó, então basta você fazer o seguinte, ó, tem dois raciocínios, tá? Aqui dá 90, 90 menos 10, 80. Agora, professora, eu fiz o suplemento. Eu fiz 180 menos, 180 menos 100, que vai dar o quê? 80 graus. Então, tem dois raciocínios, tá? Então, de 90, que vocês sabem que é perpendicular, 90 a 100, 10. Então, esse pedacinho também vale 10. 90 menos 10, que daria quanto? 80. Ou, tudo isso vale quanto? 180. 180 menos 100 dá 80. Então, 180 menos 100, que vai me dar o quê? 80 graus, que é o valor de beta. Então, alternativa certa, alternativa D dela, tá? Então, tem esses dois tipos de raciocínio que você poderia, tá? Perpendicular. Então, o que seria esse arco? De A até Q. Então, é o suplemento que fica desse lado, é esse pedacinho aqui. Então, 180 menos tudo isso vale 100, 80. Ou aquele raciocínio, ó. De 90 para 100 dá 10. Aqui também não tem 10. 90 menos 10, 80. São dois raciocínios, tá? Diferentes aí. Vamos lá. Na segunda questão, ó. A segunda questão fala o seguinte. Na semicircunferência abaixo, o seno e o cosseno valem respectivamente. Então, vamos lá. Quem é o seno e o cosseno do suplemento daqui? Então, é 180 menos 150, quanto que dá? 30 graus. Então, ó, quem é o seno de 30, porque é 180 menos quem? 180, tudo isso, menos 150. Então, seria o quê? 30 graus, tá? Esse pedacinho aqui, porque tudo isso daqui tem o quê? 150 graus, que é igual ao seno de 30 graus também, porque é o suplemento dele. Seno e cosseno. Só que se você observa que o ponto daqui tá no negativo, ó. Então, o meu cosseno, ó, do lado zero, o cosseno fica no negativo, porque a linha X é o cosseno. E a linha Y, quem é? O meu seno. Agora, utilizando aquela tabelinha de vocês, ó, seno, cosseno, tangente. O que é o seno de 30? 1, 2, 3, 3, 2, 1, raiz de 3 sobre 3. Divide por 2 e coloca a raiz. Só que nesse caso, ó, o seno sempre é positivo, porque, ó, tá na linha para cima. Agora, o cosseno é negativo, ó,
tá para cá. Então, meu cosseno é o quê? Negativo. Então, vai ser o quê? O seno vai ser 1/2 e o cosseno de 30 vai ser o quê? Menos, porque ele fica na parte o quê? Negativa. Menos raiz de 3 sobre 2. Tudo bem até aí? Então, vamos lá. Vamos fazer a outra questão de vocês, então? Ó, o valor da expressão. Quem que é a minha expressão aqui, ó? E é igual a 2 vezes cosseno de 120, que é igual a quem? Quem é o suplemento dele, tá? Mais raiz de 2 vezes seno de 135. Então, vamos colocar na retinha, ó. Eu quero o valor dessa expressãozinha aqui, ó. E é igual a 2 vezes cosseno de 120 mais raiz de 2 seno de 135. Vamos fazer, ó, eu tenho a retinha do meu cosseno e tenho a minha retinha do meu seno. Seno sempre positivo, o cosseno, se tiver no lado esquerdo, negativo. Então, ó, vamos lá. Cosseno de 120, onde fica 120? Ó, 90, 100, 120. Tá? Agora, acha para mim, o cosseno, ele vai ser o quê? Negativo, o valor dele. Então, eu tô achando quanto é cosseno de 120, ó. Cosseno de 120 é igual a menos cosseno de 180 menos 120. Então, dá menos cosseno 180 menos 120, 60, tá? Agora, quanto é cosseno de 60 pela tabelinha de vocês? Quanto seria o cosseno de 60 pela tabela? Vamos lá. 30, 45, 60. Seno, cosseno. Seno, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Divide tudo por 2. Coloca a raiz no numerador. Então, cosseno de 60, o meio, só que o cosseno é negativo. Então, vai ficar o quê? Menos o meio. Então, eu achei quanto é cosseno de 120. Falta o seno de 135. O seno, ó, de 135. O seno é sempre positivo, então, seno de 135. Então, fica o quê? Seno de 180 menos 135, que é igual ao seno 180 menos 135, 5, 3, 4, 5, 5 para 10, 5, 3, 4, 5. Seno de quanto? 25, é isso? Não. 3 para 7, 4, 45, ó, tô errando. É igual ao seno de 45. E seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Agora, vamos substituir aqui? Vamos lá? Então, quem vai ser minha expressão? Ó, 2 vezes. Quanto que é cosseno de 120? Menos o meio, que vai multiplicar menos o meio. Mais raiz de 2 vezes seno de 35 que eu calculei. Raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. Bem, esse 2 em cima e esse 2 embaixo, eu posso cancelar. Então, vai ficar a minha expressão. Menos 1 mais. Raiz com raiz eu posso multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 dividido por 2 dá 2. Então, fica o quê? Menos 1 mais 2. Então, o meu E vai ser quem? Se eu devo 1, então, 2 vezes 2, 4. Ah, desculpa. 2 vezes 2, 4. Raiz de 4 é 2. 2 dividido por 2, que dá 1. Então, menos 1 mais 1. Então, o meu valor da minha expressão é 0. Tá? Porque 2 vezes 2, 4. Raiz de 4 é 2. 1 vezes 2, 2. 2 dividido por 2, que dá 1. Então, o valor da minha expressão aí vai ser o quê? 0. Então, primeiro eu achei o cosseno de 120, o cosseno de 135. Aí é só aplicar a formulinha para achar, tá? Qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição de vocês. E a quarta questão
Quarta questão da tarefa mínima de vocês, tá? A expressão cosseno de 50 mais 4 vezes seno de 150 mais cosseno de 130. Cosseno de 50. Quanto seria cosseno de 50? Tá? Então, o cosseno fica o quê, gente? Ó, vamos pegar a circunferência. Tá? 50. 50 fica do lado o quê? Positivo dele. Tudo bem? Então, cosseno de 50 fica do lado positivo. Então, eu não sei quanto é cosseno de 50, porque é esse arco aqui. Então, eu copio ele, ó. Cosseno de 50, porque vocês não aprenderam. Vocês só aprenderam o quê? 30, 45 e 60. De 50 você não aprendeu. Mais 4 vezes seno de 150. Então, seno de 150 já é igual a seno. Acho o suplemento. 180 menos 150 é igual a seno de 30 graus. Seno de 30, 1/2, tá? 4 vezes 1/2. Mais cosseno de 130. 130, aqui, fica na parte negativa. Então, o cosseno de 130 é igual a menos, ó, porque fica na parte negativa, menos cosseno de 180 menos 130, que é igual a menos cosseno de 50. Então, só que eu não sei quanto é cosseno de 50. Copia ele. Então, ó, cosseno de 50 com menos cosseno de 50, posso cancelar. 4 vezes 1, 4. 1 vezes 2, 2. 4 dividido por 2, conjunto solução seria o quê? 2. Tudo bem? Então, gente, olha, aqui tá toda a parte de vocês, da tarefa mínima, tá? Vão fazendo os exercícios, qualquer dúvida vocês podem estar entrando em contato comigo. Qualquer outras dúvidas, estou à disposição de vocês, tá bom? A questão número 5, ó, vamos lá? Questão 5, deixa eu pegar outro papelzinho aqui com vocês, ó. Então, eu vou fazendo a tarefa mínima com vocês sempre da aula anterior, tá? A questão 5, ó. Eu quero a tangente. A tangente é o quê? Tangente de 100, ó, tangente é negativa, né? Então, tangente 180, ó, 60 dá 30, 60 para 90, 30. Aqui também tem 30. Então, seria 90 mais 30. Só que eu quero todo esse arco aqui. Então, é 180 menos 60. Que é igual a tangente de quem? 180 menos 60 igual a tangente de 120, tá? Então, esse arco aí vai me dar o quê? 120 graus. Por quê? É 180 menos 60 que vai me dar o quê? 120 graus, tá? Só que esse 120 graus aqui, ó, de 60 para 90, eu tenho quanto? 30 graus. De 90 para 120, também 30 graus, tá? Então, eu tenho que achar que a tangente de 30 graus. Tangente de 30 graus. Então, desculpa, a tangente de 60 graus. Olha eu, 30 graus. É a tangente do quê? De 60. Só que como ela tá no segundo quadrante, a tangente também ela é o quê, gente? Negativa. E a tangente de 60 é menos raiz de 3. Tá? Então, a tangente. Outra maneira, seno sobre cosseno. Tá? Aí é só fazer as continhas aí, que é a mesma coisa que tangente de 60 graus. 30 mais 30, 60 graus.